Bom dia, meus amados e preciosos irmãos. Uma escola dominical. O Senhor nos concedeu esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. É citado, meus irmãos, às vezes pelo profeta desta era e pelos irmãos, acerca daquela águia presa na gaiola. O irmão Brana diz que a águia é um ser celestial, é um ser que deve estar voando, não pode jamais ficar preso. E ele se deparou certa vez com aquela águia presa na gaiola. E ela estava toda machucada, se debatendo, tentando sair daquela jaula, tentando sair daquele lugar. Ela olhava para o alto, porque lá era o lugar dela. Ela tinha que voar mais alto. E também ele diz que o que mais choca hoje em dia são homens e mulheres enjaulados pelo pecado, pelos prazeres mundanos e também enjaulados em denominações, em organizações, enjaulados em igrejas, enjaulados em companheirismos. Não que isso esteja errado, não que seja errado você ter companheirismo, mas não ser preso aquilo como aquilo sendo o absoluto da palavra de Deus. E o homem tem corrompido as coisas de Deus. Deus tem um plano e o homem tem corrompido este plano. O sistema do homem corrompido. O sistema do homem é corrompido. Aonde o homem coloca a mão, aonde o homem toca, isso traz morte. Nós vemos desde lá de Gênesis, aonde o homem coloca a mão, onde ele deixa a palavra de Deus de lado e ele se intromete, então aquilo causa morte. E nos dias de hoje, isso tem causado morte espiritual. Eu gostaria, irmãos, neste dia, nesta manhã, de compartilhar com os irmãos algumas mensagens, alguns parágrafos. Eu espero que isso possa te ajudar, porque as pessoas dizem, os irmãos da mensagem, estamos falando para pessoas que creem nesta mensagem. Porque um opositor desta mensagem, ele é um opositor, então isso não serve para ele. Isso não é para ele. Ele é totalmente contra. Mas são para irmãos e irmãs que creem nesta mensagem e por vezes não viu isso, não ouviu e talvez não te abriu o entendimento acerca do que nós vamos falar. O sistema corrompido do homem. O sistema do homem está podre. Então, eu espero que através destes parágrafos, que através da escritura que nós vamos ler também, isso possa te ajudar. E talvez você esteja preso nesta jaula, talvez você esteja preso nesta jaula e não está como aquela águia tentando sair, sofrendo ali, tentando uma maneira de sair daquilo, não consegue. Talvez você esteja à vontade ali, porque ali você tem comida, entre aspas, você tem água, então você está bem ali. Então, mas eu vou te trazer algo nesta manhã, eu espero que te cutuque, que faça com que você queira sair deste lugar também, deste sistema do homem. E, irmãos, nós não pregamos contra as pessoas, não vamos citar nomes, mas cabe a você ter o discernimento de ver aonde você está. Tenha o discernimento das coisas. Ah, eu fico com a mensagem. Então, muito bem. Então, vamos ficar com a mensagem. O que eu vou trazer para vocês é a mensagem do sétimo anjo.
do irmão William Marion Branham, mensageiro para esta era. E eu espero que, ouvindo isso, porque vai estar nas tuas mãos, o que faremos com Jesus chamado o Cristo? Ele vai estar nas tuas mãos. Estes parágrafos vão estar nas tuas mãos, teus ouvidos, e eu espero que esteja no teu coração. E que você possa pôr em prática isso, que você possa ver estas coisas. Irmãos, isto não é lá fora. Não são nas denominações. Porque para enganar o eleito, tinha que ser muito parecido. Tinha que ser muito parecido. Então a denominação não engana. Os opositores não enganam o eleito. O anticristo dentro da mensagem. É isso que vai enganar o eleito. Porque para poder enganar tem que ter quase 100%. 100% é só genuína palavra. Então tem que ser bem parecido mesmo para poder enganar. Então, vamos orar primeiro, meus irmãos, e já vamos para a Escritura. Aí vamos usar as mensagens. Eu espero que te ajude nesta manhã. Inclinemos nossas frontes. Soberano, santo, amado Deus, nesta manhã, Senhor, nos assentamos neste lugar, a pessoas, a irmãos do outro lado que estão nos assistindo. Meu Deus, ajuda este povo, Senhor. Nos ajuda também a vermos o tempo que nós estamos vivendo, a reconhecer nessas mensagens, a praticar, colocar em prática estas coisas. Senhor, se nós cremos nesta mensagem, nós temos que caminhar de acordo com ela. E não é 80%, 90%, 99,9%. Este 1% é de Satanás ainda. Nós temos que estar 100% com a palavra. E nesta manhã, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, o Senhor possa nos visitar através deste ensino, que não é do homem, não é do ser humano, não é natural, que possa ser sobrenatural para o teu povo, pois isso está nas mensagens. E nós vamos citá-las, ó Deus, citar para este povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra o nosso entendimento, ó Deus, para ver o momento que estamos vivendo. É um momento difícil, é um tempo difícil. Os homens são amantes de todos os prazeres e têm deixado as coisas de Deus de lado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu tenho algumas anotações e nós vamos... Alguma coisa eu tenho que usar o celular, até porque eu não tenho essas mensagens, mas eu vou citar qual que é a mensagem e o parágrafo também. Eu gostaria de começar, irmãos, a escritura de Ezequiel, capítulo 22, a partir do verso 23. Ezequiel 22, verso 23. Nos diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe: Tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge e arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam. Multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Irmãos, guardem bem esta palavra aqui, ó, profanam. Já já nós vamos voltar nela. Então, esse é o 26, ó. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos,
que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, tendo vaidade e predizendo-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Gostei muito desta escritura, irmãos. Então, como eu disse para os irmãos, nós vamos voltar aqui um pouquinho. Tem gente que... Eu, quando antigamente escutava pregações, então lia-se muito uma escritura, e às vezes tem uma palavra ali que não é do nosso português conhecido assim, os irmãos me entendem? Por exemplo, quando dizia naquela escritura, segundo o beneplácito de sua vontade, eu ficava pensando, beneplácito, mas ninguém nunca falava o que é beneplácito. O que é beneplácito? Segundo o beneplácito de sua vontade, será que é alguma coisa de pegar, um beneplácito? O que é? Sua bondade. É algo assim, mais ou menos. Então, aí se a gente estuda a palavra e traz para os irmãos, há aqueles que dizem, tá fazendo teologia, tá estudando as palavras. Não é isso. Dá um entendimento melhor para as pessoas. Então eu peguei esta palavra aqui, tem várias outras aqui, mas eu peguei esta, do verso 26, de Ezequiel 22. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Eu peguei essa palavra aqui, profano. Vamos ver o que significa? Profano. Tem muita coisa, Tratar com irreverência, desrespeitar a santidade. Tratar desrespeitosamente, ofender, afrontar, macular. Semelhantes a isso, semelhantes a profano, do verbo profanar. Infringir, atropelar, britar, contravir, deludir, descumprir, desobedecer, ofender, pecar, postergar, quebrantar, quebrar, romper, transgredir, traspassar, violar. Violar. E aqui, mais à frente, escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. É o Senhor falando, sou profanado, sou infringido, sou atropelado, sou desobedecido, sou transgredido, sou quebrantado. Então, uma palavra, olha o significado disso, irmão. Profanar, misericórdia, tratar com irreverência dentro do santuário. Vamos trazer para dentro do santuário essas coisas. A igreja de Deus tem sido profanada. As coisas santas têm sido profanadas. Não se fazem mais a diferença entre o impuro e o puro. Para eles, é tudo igual. Para eles quem? Do que nós estamos falando, irmãos? Estamos falando do sistema do homem. Do sistema do homem. Desse nicolaísmo. O que é isso? Nada mais, nada menos é do que substituir a liderança do Espírito Santo na igreja do Deus vivo, e colocando a liderança no homem, colocando a liderança em um homem, e esse homem tem outros homens sob a sua tutela, sob o seu comando, sobre eles.
Então, ordena aqui, ordena ali, fala aqui, fala ali. E nós vamos ver, então, dentro da mensagem, o que o irmão Brana nos diz sobre isso. Mas vamos, mais uma escritura aqui. Ó, Apocalipse, capítulo 2, verso 6. Apocalipse 2, verso 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Lembre-se, irmãos, nicolaísmo, a obra nicolaíta é tirar a liderança do Espírito Santo e colocá-la em um homem. Então Deus está dizendo: eu também aborreço isto. Aí eu te pergunto, depois do que nós vamos ler aqui dentro da mensagem, se isto não te aborrecer também, a ponto de você fazer de tudo para sair desse sistema, então não tem mais nada que se possa fazer, irmão. Porque se você diz que crê na mensagem, não, está em qual parágrafo, está onde da mensagem, o que o irmão Brana disse? Ele vai dizer aqui que o negócio está podre, está corrompido, está errado. E se mesmo assim você continuar, é contigo. Então vamos nas mensagens, meus amados irmãos. Na mensagem, eu tenho que estar procurando aqui, tem alguma coisa do celular. Na mensagem Deus guarda sua palavra, de 20 de janeiro de 1957. 20 de janeiro de 1957, nós vamos aqui do parágrafo 165 ao 174. Irmãos, tinha muito mais escritura, muito mais mensagens, mas eu tentei de alguma forma tentar resumir. E claro que a gente não é professor, não é ensinador, não é mestre, não é nada. A gente é só um simples irmão, um evangelista. Mas eu tentei diminuir bastante. Não peguei isso de outros lugares. Eu li, vi, olhei, meditei nisso, na escritura também. E Deus vai acrescentando as coisas. À medida que a gente vai lendo, Deus vai colocando todas as coisas em ordem. Amém? Então vamos aqui, irmãos. Deus guarda a sua palavra. 20 de janeiro de 57, parágrafo 165 ao 174. Eu pediria para você que gosta de, quando cita a mensagem para fazer certo, fazer de acordo com a mensagem, então anota a mensagem. Para depois você não dizer, não anotei, então, irmão, o irmão falou do sistema, mas do sistema do homem, mas eu não marquei nada, então eu vou continuar do jeito que está. Anota. Depois leia lá na sua casa, medita, vê se é isso mesmo, tá bom? Então vamos lá. O irmão Brana diz: esperem um minuto, segurem-se. Você está pronto? Você está pronto para ouvir isso? Inspiração. A inspiração que não está de acordo com a Bíblia é uma inspiração errada. Irmão Brana, como podemos estar seguros que estamos certos? Perguntaram para ele. Como podemos estar seguros que estamos certos? Vemos isso chegando, vemos isso se aproximando e todas essas coisas fantásticas. Fiquem com a palavra. Claro, ambos estavam inspirados. Aqui estava um sujeitinho de pé, sozinho. Ele era inspirado. Aqui havia 400 bons bispos e eles eram inspirados. De quem que ele está falando? Micaías e os 400 bons bispos de Acabe, de Jezabel. Olha, era 1 contra 400. Aqui estava um sujeitinho de pé sozinho. Sozinho. Ele era inspirado. Aqui havia 400 bons bispos e eles eram inspirados.
Eles eram inspirados, não eram um opositor totalmente. Eles eram inspirados. Eram homens selecionados. E cada um dizia, assim diz o Senhor. Um deles dizia, assim diz o Senhor. Mas como saberemos qual é o correto? Como saberemos qual é o correto? Fique com a palavra. Fique com a palavra. Micaías tinha a palavra. E ele sabia que o mal tinha que ser maltratado. Ele sabia que aquela hipocrisia, aquela religião fictícia, aquela coisa que tinha muita classe e uma Jezabel pintada e todas aquelas outras coisas, tinham que ser tratadas pela mão do Deus vivo. Pois o profeta, a palavra de Deus assim dizia. Você diz, o profeta era a palavra de Deus? Sim, Senhor. Não temas. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo. Claro, era a palavra de Deus. Ali estavam eles, inspirados. Pensavam que estavam certos. É o problema. Pensa que está certo. Vamos na palavra. Eu não digo que eles não eram sinceros. Eles eram sinceros. Eles eram grandes homens. Eles não eram homens iletrados. Eles não se fizeram homens de um dia para o outro. Eles eram grandes homens, ensinados na palavra e inspirados. Porém, sua inspiração não estava de acordo com a palavra da Bíblia. Notaram? O homem inspirado, mas não estava de acordo com a palavra da Bíblia, não estava de acordo com a Bíblia. Então não adianta, meu irmão. Por mais belo, por mais bonito que esteja a obra, tem que estar de acordo com a Bíblia. E seguir de acordo com a Bíblia. Esta é a razão pela qual Micaías sabia que eles estavam errados. E a Bíblia diz que, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. Inspiração própria. Amantes de si mesmos. Ora, você quer me dizer que aquele 2x4 poderia me falar? Eu sou o bispo. Sou o cabeça disto ou daquilo. Sou o cabeça. É eu que comando isso, comando aquilo. Ordeno aqui, ordeno ali. Sou o maioral da Igreja Católica. Sou o maior na Metodista, na Batista, até mesmo na Pentecostal. Sou o maior do tabernáculo, sou o maior da mensagem. Sou o presbítero da região. Da região. Vão captando estas coisas, irmãos. Vão discernindo estas coisas. Vão discernindo. Sou o presbítero da região. Você quer me dizer que deixou aquele homem? Você quer me dizer isso e aquilo? A Bíblia diz, eles são amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, incontinentes, sem amor para com os bons. Têm forma de piedade, exatamente como fizeram, mas negam sua eficácia, a palavra. Se eles não falarem de acordo com isso, não existe vida neles. Isso é correto. Tem aparência de piedade, mas a negam. Dos tais, aqui que é a coisa, irmão. Você está anotando aí? Deus guarda a sua palavra de 20 de janeiro de 57. Estou no parágrafo 173. Tem aparência de piedade, mas a negam. E o que diz aqui? O que a Bíblia diz? Dos tais, afasta-te. Vai ser contigo, irmão. Se essas mensagens, esses parágrafos, chegar nas tuas mãos, continuar do jeito que está, é contigo.
Dos tais afasta-te. Pois esses são os tipos que vão de casa em casa com seus livrinhos e campanhas e assim por diante, levando mulheres nécias carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências. Aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Que tipos são eles? Janes e Jambres. Eles têm tudo que é fantástico e tudo mais. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, do mesmo modo, estes resistem à verdade. Homens de mentes réprobas, concernente à palavra, tentando tomar a palavra de Deus e pervertê-la em alguma outra coisa ou algo fantástico, ou construírem ou em uma organização religiosa, ou construírem um grande nome, ou fazerem um grande nome para si mesmos. E o que ele diz aqui? Dos tais afasta-te. Fique com a palavra. Fique com a palavra, irmão. Dos tais afasta-te. Vamos ver o que você vai fazer com essas coisas depois disso, meu irmão. O sistema está corrompido. O sistema político está corrompido. O sistema mundial está corrompido. O sistema religioso está corrompido. E o sistema dentro da mensagem está corrompido. Não que a mensagem é um sistema, mas tem esse espírito dentro da mensagem. Correto? Irmãos, agora vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 5 e 6, primeira parte, 8 de setembro de 1957. Os versos 25 ao 27. Irmãos, tenham um pouco de paciência aqui, que até abrir o nosso... 25 ao 27. Hebreus 5 e 6, primeira parte, de 8 de setembro de 1957, do parágrafo 25 ao 27. Amém? Então vamos ler. Deixe o homem ir onde Deus o guiar. Onde Deus o guiar. É onde Deus o guiar. Eu gosto disso. Se as pessoas, numa conferência, simplesmente dizem, bem, aqui está uma boa igreja. Uma igreja grande. Uma denominação grande. Este irmão construiu uma boa igreja. E eles têm um favorito. Eles o enviam a esta igreja. Captaram isso aqui, irmão? Captaram isso aqui? Se as pessoas numa conferência... O que é uma conferência? É uma reunião. É uma assembleia. Onde eles fazem como os 400 profetas ali de Acabe. Eles eram inspirados. Eles tinham uma boa intenção. Então, o que eles fazem? Entre eles ali, eles têm um favorito. Entre eles, eles têm um favorito. Eles o enviam a esta igreja. Eles não sabem que estão matando a si mesmos. Estão matando a si mesmos. O que o profeta ensina? Lá naquela igreja local, deve ter um homem ali. Deus tem uma testemunha ali. Um homem que ele pode usar, um homem que ele pode guiar e ir aonde Deus o guiar, aonde Deus o ordenar. Mas tem essa interferência externa, essa interferência de fora. Eles têm um favorito ali. Um que está do lado deles, que concorda em tudo com eles. E diz o mesmo que eles dizem. Então a igreja lá não tem opinião. A igreja, cadê a igreja soberana? Mas
Um homem soberano sobre os outros escolhe um favorito e manda para aquele lugar. Eles não sabem que estão matando a si mesmos. Em primeiro lugar, se aquele homem vai ali, ele não pode preencher o lugar daquele homem, daquele outro de lá. Lá naquele lugar, naquela igreja local, aquilo é uma família. Correto? A igreja é uma família. Somos uma família. Uns conhecem os outros, sabem os problemas ali, as dificuldades, as lutas. Então vai mandar um de fora que não sabe de nada. Ele não pode preencher o lugar daquele homem. E então eles simplesmente enfraquecem a igreja. Misericórdia, irmão. Quando isso acontece, se acontecer na tua igreja, isso enfraquece a igreja por tentar predileção por algum favorito. Cadê o Espírito Santo tendo a liderança, direcionando um ministro para aquela igreja? Então, o homem tem que pôr a mão. Onde o homem põe a mão, morre. É morte. Eles têm um favorito. A igreja se enfraquece. Que coisa, meus irmãos. A igreja se enfraquece. Isto sempre foi dessa maneira. Mas eu creio na autoridade suprema da congregação local. Eu também creio. Autoridade suprema da congregação local. Sim, que cada igreja possa escolher seu pastor, seus diáconos, seja o que for. E então, desta maneira, o homem ali não tem nenhum bispo sobre si. Esse, escolhido pelo Espírito Santo, ele não tem nenhum homem sobre si. Isso é denominacionalismo. É a denominação que age dessa forma. Um homem sobre o outro. Até as igrejas é tudo da mesma cor. Correto? O Espírito Santo deseja falar algo para aquela igreja. Eles não têm que perguntar a ninguém se eles podem fazer isso ou fazer aquilo. Tem que perguntar para ninguém. O Espírito Santo quer fazer, deseja fazer algo naquela igreja. Você não tem que ligar para alguém. Posso fazer isso aqui? Posso pintar a igreja dessa cor? O que você me diz disso? Cadê a soberania da igreja? Da igreja local? É o indivíduo em contato com o Espírito Santo. Mostre-me na Bíblia o que é maior na Bíblia do que um ancião local para uma igreja local. Isso é certo, sim, Senhor. A soberania da igreja local, cada igreja em si mesma. Agora, a irmandade, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Todas as igrejas devem estar numa irmandade como esta, juntos, mas a soberania da igreja local é o que prevalece. Podemos ter companheirismo? Amém. Mas é na palavra. E companheirismo na palavra. Amém? Não sujeitos a outra igreja, sujeitos a outro pastor, a outro ministro. Não, se sujeitando, não. Se temos que nos sujeitar a algo, tem que ser ao Espírito Santo. Observe Paulo, sendo um grande mestre e ensinador, bem treinado em seu caminho para Damasco, certo dia, para prender o povo que estava neste novo caminho, perseguindo. O povo que estava nesse novo caminho, né, segundo eles. Ele era sincero. Deus não te julga pela sua sinceridade. Eu nunca vi pessoas mais sinceras do que os pagãos. Muitos deles mataram até mesmo a seus próprios filhos e coisas, para sacrifício a um ídolo. Não é a sinceridade. Um homem pode tomar ácido carbólico sinceramente pensando que ele está tomando outra coisa. A sinceridade não te salva. Há um caminho que parece certo para o homem, mas o fim dele é o caminho da morte. Paulo foi sincero quando ele deu seu testemunho em sua própria autoridade para predejar a Estevão. Anos mais tarde, eu gosto da desculpa de Paulo. Ele disse: não sou digno de ser chamado discípulo ou de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja até levá-los à morte. Com sinceridade. Estão notando, irmãos? Deixe estas coisas penetrar.
veja nas entrelinhas o que está sendo falado. Olha, vamos para mais uma citação. Discernindo o corpo do Senhor. (12 de agosto de 1959). Discernindo o corpo do Senhor. É os parágrafos 53 ao 55. Cinquenta e três ao 55. Vamos aqui. 53. Não está querendo abrir? Meio devagar aqui, ó. O sistema, irmãos, tem um pouquinho de paciência aí com a gente. Discernindo o corpo do Senhor. Agora apareceu. 53. Olha, falando de Paulo. Discernindo o corpo do Senhor. 53 ao 55. Paulo predisse por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. Ele não ouviu de outro ministro. Ele não era como um papagaio que ficava só repetindo o que o outro falava. Não. Por meio do Espírito Santo, ele predisse que nos últimos dias a igreja... Irmão, olha esse parágrafo. Você pode pensar na sua rua ou em outro lugar, você olha ali, você vê um bar, e ali tá aqueles homens, né? Tendo seus prazeres, as bebidas. Você pode olhar em um determinado lugar e ver aquelas mulheres de má fama vendendo o seu corpo ali. E você pode dizer, aquilo está mandando pessoas para o inferno. Uma mulher má vestida também, com roupas indecentes, roupas imorais, os homens cobiçando. Uma mulher, quando ela se veste imoralmente, o que ela quer? Ela quer atrair a atenção dos homens. Ela quer atrair olhares para ela. Isso, ela está cometendo adultério. Ela não sabe, pode não saber, mas ela está cometendo adultério com vários homens durante o dia. Esse início. Então, você que se veste imoralmente, dissemos antes no culto de oração, estava pensando nisso, né? Quando você está nessa moda do mundo, e quando sai uma determinada veste, então aquelas modelos saem para desfilar e tem o nome do camarada lá, né, do estilista. Mas por trás de todos esses estilistas das modas do mundo está o maior estilista, que é Satanás. É Satanás que desenha essas vestes imorais. Então, se você está vestido com essas vestes imorais, saiba que o seu estilista é Satanás. E quando você está vestido decentemente, corretamente, o seu estilista é o Espírito Santo. Amém? Então veja, ó. Então você pode pensar que é um bar que manda muita gente para o inferno, é uma mulher mal vestida, são as bebidas, e todas essas coisas. Mas olha isso aqui, irmão. Paulo predisse por meio do Espírito Santo que nos últimos dias a igreja desviaria milhões delas. A igreja desviaria milhões delas. A Bíblia diz: estreito é o caminho, apertadinha a porta para o eleito, mas para a perdição é porta larga, é caminho largo. Muitos entrarão por ele. Aqui, ó. A igreja desviaria milhões. Virá a apostasia. Haverá homens soberbos, iracundos, amantes dos deleites mais que de Deus, desleais, caluniadores, profanos e aborrecedores do bem. Não têm o verdadeiro discernimento. Diz você, isto se refere aos comunistas? Isto se refere aos assim chamados cristãos. Notem bem o versículo que segue. Tendo aparência de piedade,
mas negando a eficácia dela, sem nenhum discernimento espiritual. Quando você verdadeiramente tem discernimento espiritual e o Espírito Santo está sobre você, você tem discernimento espiritual e diz amém a cada promessa de Deus. Paulo disse que viriam estes dias. Os vemos. Já estão aqui. Já estão aqui. Ouvimos destas coisas por todos os lados e fazemos? E isto deveria nos unir mais. A Bíblia diz, não deixando nossa congregação, e tanto mais quando virdes aquele dia se aproximar. Deveria haver um avivamento após outro e fogos acesos de glória a Deus em cada igreja e em cada lugar com grande unidade, onde todas as igrejas unânimes e de um só coração se congregassem, se esquecendo da teologia feita pelo homem e que clamassem a Deus por poder e discernimento espiritual. É esta a hora que necessitamos. Igrejas unânimes e de um só coração. Não é em uma cidade só não, irmão, um estado não. É em um só coração. Ah, o irmão está falando de tal lugar, está falando disso, falando daquilo. Vai do teu discernimento, meu irmão. Vai do teu discernimento. Mais uma escritura, meus irmãos. Uma mensagem. Ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a ideia daquele homem, sobre a soberania daquele homem. Não. Ouvindo, você está ouvindo. Reconhecendo, você está reconhecendo. E a mensagem que estamos citando. E depois disso, agindo. Aí você tem que agir. Não pode ficar neutro mais. Eu vou colocar... Vamos colocar assim para nós, né? Eu vou deixar nas tuas mãos. O que você vai fazer com isso? Ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. 21 de fevereiro de 1960. Nós vamos do parágrafo 117 ao 126. 117 ao 126. Vamos lá. Bem, como um certo ministro famoso, conhecido mundialmente, foi encontrado recentemente por um homem que estava comigo em Porto Rico, em seus joelhos. Este homem foi encontrado recentemente em seus joelhos, ajoelhado, falando em línguas, em Londres, Inglaterra. Um poderoso homem. Seu irmão estando comigo aqui, um homem cheio do Espírito, correu para ele e disse, irmão, é isso aí. Um homem cheio do Espírito. E o outro ajoelhado ali, correu, é isso aí, meu irmão, é isso. Ele disse, eu sei. Mas, olhe, deixe-me lhe dizer uma coisa. Ele disse, pregue isso agora. Pregue-o, esta é a hora. Com sua influência, você poderia agitar o mundo. Prega isso, irmão. Com sua influência, você vai agitar o mundo. Influência. Você vai agitar o mundo. Ele disse, não, eu não posso pregar isto. Vê, a igreja me rejeitaria. Irmão, é cada coisa, irmãos, cada coisa que acontece em nosso meio, no meio da mensagem. Há ministros que não vão a determinado companheirismo, fazer uma visita a determinado ministro porque não está no sistema deles. Eles não vão porque eles têm medo da igreja rejeitar. Tem medo de perder a igreja. Tem medo de perder os membros. Tem medo de ficar sem igreja. De ficar sem os bens. Ficar sem suas riquezas, sem os dízimos. A igreja me rejeitaria. Eu não poderia pregar isso. Eu não poderia fazê-lo. Irmão. É melhor ser rejeitado pela igreja do que ser rejeitado por Cristo.
Tendo uma vez sido santificado e chegado a receber o conhecimento da verdade, a examina, vê que é correta. Examina e vê que é correta. É o que nós estamos fazendo nesta manhã. Você também está anotando, examina e vê se é correta. Tendo uma vez sido santificado e chegado a receber o conhecimento da verdade, e se desvia. Pois assim, quanto a eles crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, envergonhados do Evangelho. Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus operando no meio de sua igreja. Porém, eles disseram: eu não poderia fazer isso. Este homem disse: eles iriam me achar um pentecostal. Eles me fariam... Minha reputação seria arruinada. Irmão, eu não tenho nenhuma reputação. Eu estou pensando acerca da sua com letra maiúscula, de Cristo. Estou pensando na reputação dele, na sua reputação. Essa é a única. Mas vejam quão próximos eles podem chegar disto. Vocês sabem, e consideram o sangue do testamento com que foi santificado. Uma coisa que o santificou e o retirou do mundo e tenta colocá-lo do outro lado aqui. Então ele examina isso e tem o conhecimento disso. Desviar-se disto, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, disse a Bíblia. Mas a expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar o adversário. Porque minha é a vingança, diz o Senhor. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto mais castigo, de maior castigo será julgado o merecedor um ministro que pisar o sangue de Jesus Cristo após receber o conhecimento da verdade e o tiver por profano. Lembra do profano aqui no começo? O que é profano? Que nós lemos? Venham onde estamos. Jesus disse: tomem cuidado. Vem como Judas era? Ele estava bem com eles. Judas estava bem com eles. Ele era Esaú, feito maior por esta era. Feito maior para esta era. Ele era o enganador, o personificador, feito maior para esta era. Aqui vem ele exatamente igual, novamente, um irmão de Jesus, um irmão fingido. Mas em seu coração ele estava com a velha igreja carnal todo o tempo. Porque foi onde ele vendeu Jesus. Mas em seu coração ele estava com a velha igreja carnal todo o tempo. Porque foi onde ele vendeu Jesus. Ele vendeu Jesus, sua primogenitura, da mesma forma que Esaú fez por um prato de guisado. Ele vendeu sua primogenitura por 30 moedas de prata. E quantos têm vendido isto? A primogenitura. Ter negado a palavra de Deus. Troco de dinheiro, de fama, de mulheres. Misericórdia, irmão. O rei rejeitado, 15/5/1960. O rei rejeitado, 15/5/1960. Parágrafo 47 ao 53. Parágrafo 47 ao 53. O rei rejeitado. Quem que é esse rei rejeitado? E não importa quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás dele continuamente, dia e noite. Queremos um rei. Queremos um homem sobre nós. Queremos uma liderança humana. Queremos um homem. Queremos um homem do qual possamos dizer: esse é o nosso guia. Um homem carnal, esse é o nosso guia. Queremos um homem. Irmãos, eles tinham profeta de Deus, mas eles queriam um homem. Eu vou tentar ler mais, para a gente tentar resumir, que tem bastante coisa aqui, irmão. Queremos um homem, queremos um rei. E esta nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus. Que um homem governe outro. Deus governa o homem.
Deus é o nosso governante, o nosso rei. E é um perigo muito, muito grande hoje, porque o homem parece ter essa mesma ideia. Não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar o homem. Vocês estão captando, meu irmão? Entenda essas coisas. Capte essas coisas. Então escolheram para si um homem chamado Saul, que era o filho de Quis. E ele era um homem de reputação, um homem honrado. Eles não pegaram qualquer um, meu irmão. Eles não pegaram um vagabundo, não. Eles pegaram um homem de reputação, um homem honrado. Mas ele combinou direitinho com o povo, porque era de grande estatura, alto, nobre. Combinou direitinho com o povo. A Escritura diz que sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem em Israel. Tinha a aparência de rei e era vistoso de feição. Era um homem inteligente e extraordinário. Esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira que Deus estabeleceu sua igreja, para ser governada ou controlada pelo Espírito Santo. Querem alguém, algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governarem a igreja. Isso, elas não são capazes de se lançarem completamente na mão de Deus para serem espirituais, serem guiadas pelo Espírito Santo. Elas querem alguém para desempenhar religião para elas. Alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo e tudo que se trata disso. Assim que este homem parecia se encaixar exatamente nesse lugar, porque era um homem muito intelectual. Isso é parecido demais com o dia de hoje. Também gostamos de escolher pessoas tais para controlarem nossas igrejas, para controlarem a igreja de Deus. Não é que eu tenha algo a dizer contra isso, mas é apenas para mostrar que não é, nem foi e nunca será a vontade de Deus que tal coisa seja assim. É para Deus governar o seu povo, governar cada indivíduo. Saia da liderança do homem, meu irmão. Deixa Cristo liderar. Misericórdia. Vamos para as eras da igreja, meus irmãos. Eu gostaria que desse tempo para a gente ler tudo. As eras da igreja é um resumo, que é este livro aqui, resumo das eras. E nós vamos ali na página de número 4. Eras da igreja, página de número 4. Bem no comecinho aqui. Veja bem, eu estou indo na ordem pelos anos e eu espero que isso ajude. Então, resumo das eras, página 4. Agora, não é acerca das pessoas que estou falando. Não é acerca das pessoas que estamos falando. É que Satanás tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença e da doença. Mas você deveria ver suas faces. Satanás sabe que vai ser exposto, e as mudanças mais peculiares vêm sobre o semblante das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de deixar as pessoas saberem de suas obras. É por isso que ele odeia tanto estas reuniões. Quando nomes são citados e doenças reveladas, Satanás odeia. Agora, o que é isso? Não é adivinhação do pensamento, não é telepatia, nem é feitiçaria. É uma revelação pelo Espírito Santo. Esta é a única maneira de eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal chamará isso de qualquer coisa, menos de Espírito Santo. Deixe-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não muda. Ele sabe isso muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos.
Assim, Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16 em ação, é a verdadeira igreja que reclama como sua. Tudo mais é falso, tem que ser. Recordem isto. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, que é a tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus. É o trabalho de Satanás. Até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isto. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, e o que ela representa, e o que ela pode fazer, as maiores obras, ela será um exército invencível. Ela será um exército invencível. Satanás não quer que você saiba disso, meu irmão. Ele não quer. Não quer que você saiba disso. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro, não é fora. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Amém? Nós amamos a revelação. Aleluia. Irmãos, página 4 e 5 do resumo das eras. Agora nós vamos para esse mesmo resumo aqui. Para a página... É página, não é parágrafo. Página 92. Página 92. Falando acerca dos mensageiros. Cada um deles, meus irmãos, tinha esse cuidado, tinha essa preocupação de ter a liderança do Espírito Santo. Olha, e com Irineu foi dessa forma também. Ele lutou contra qualquer forma de organização. Irineu lutou contra qualquer forma de organização. Além disso, a história de sua vida, na qual ele serviu ao Senhor, foi de muita manifestação do Espírito Santo. E a palavra era ensinada com incomum clareza e conformidade com seus preceitos originais. Sabe-se que suas igrejas na França tinham os dons do Espírito entre elas, pois os santos falavam em línguas, profetizavam, ressuscitavam os mortos e curavam os enfermos pela oração da fé. Ele viu o perigo de qualquer tipo de irmandade organizada entre os anciãos, pastores e etc. Ele solidamente defendeu uma igreja local unificada. Uma igreja local unificada, cheia do Espírito, manifestando os dons. E Deus o honrou, pois o poder de Deus manifestava-se entre os santos. Olha, Irineu já tinha essa preocupação. Página 104, meus irmãos. Página 104. Ora, quando a igreja se torna hibridizada, produzirá cristãos puros? Quando ela se torna híbrida, tem a mão do homem nela? Torna cristãos puros? Ela não pode. A vida ou semente que faz nascer cristãos não está neles. Semelhantes produz semelhantes. Os batistas produzem mais batistas, e eles agem como os batistas. Metodistas produzem metodistas, e eles agem como os metodistas. Nenhum deles é conhecido pelo poder de Deus, e nem podem sê-lo, porque isso não está lá. Eles são conhecidos por sua adoração cerimonial a Deus e seus credos e dogmas. Página 105. Quando a igreja se afastar da palavra, ela crerá qualquer coisa.
Quando a igreja se afastar da palavra, ela crerá qualquer coisa. É como Eva. Quando Caim nasceu, ela disse: alcancei do Senhor o varão. Agora, você se dá conta de que ela realmente quis dizer isso? Ela pensava que tivera do Senhor um varão. Veja você, uma vez que ela fora enganada ao tomar a palavra de Satanás em vez da palavra de Deus, ela então pensava que tudo que dissesse estaria correto. Se ela dizia que tivera de Deus um varão, então ela tivera de Deus um varão. Mas Deus estabeleceu leis em seu universo. Ela acreditava que Caim era de Deus. Ela aceitou a mentira do diabo como a verdade de Deus. Isso é exatamente o que temos agora. Igrejas se apresentam como fontes da verdade, mas a verdade não está nelas. Embora os filhos gerados delas jurem por elas e até mesmo matem para sustentar o erro delas. Até mesmo matem. Misericórdia, irmão. E não é só fisicamente, não. Puder, mata fisicamente, mas vai matar espiritualmente. Nós vemos ali, a igreja está desviando milhões. Está desviando milhões, está conduzindo para a perdição. Vamos mais um pouco, irmãos. Ainda nas eras, no resumo das eras. A página 109. Página 109. Irmão, é mensagem, tá? Então não vê o que você vai fazer com isso depois. Página 109. Eu sei a tua obra. Eu sei a tua obra. Você pode estar fazendo algo escondido da tua esposa, pode estar fazendo algo escondido do teu esposo, do teu pai, da tua mãe, do teu pastor. Mas Deus diz: eu sei tuas obras. Você notou que a pobreza deles está associada com a sinagoga de Satanás neste mesmo versículo? Sei as tuas obras. Sim, é a rica e poderosa organização que tem a riqueza e sempre expulsa o pequeno povo que serve a Deus. Sempre expulsa. Olha, é a rica e poderosa organização que tem a riqueza e sempre expulsa o pequeno povo que serve a Deus. Irmão, se a coisa não está certa, de certa forma você é convidado a sair dali. Você é convidado a se retirar. O Espírito Santo te convida. Sai daí, meu irmão. Sai dela, povo meu. Então expulsa o pequeno povo que serve a Deus. Quando o Espírito de Deus se move nos corações dos homens, quem é que deixa os edifícios e a propriedade? O pequeno rebanho sempre perde para a grande organização. Sempre perde. E para onde então vão as pessoas? Para onde vão, irmãos? Quando saem desses templos, essas grandes organizações ricas, poderosas, eles adoram nas casas, nos velhos armazéns e porões, exatamente como fizeram quando foram para as catacumbas. Essas pessoas eram pobres nos bens deste mundo, mas eram ricas no espírito. Eu sei a blasfêmia deles. Ora, aqui não existe a ideia de que estes mentirosos estão blasfemando de Deus. Embora isto seja subentendido, porém eles estão blasfemando da verdadeira igreja. É sempre assim. Os judeus de Jerusalém blasfemaram da igreja no princípio. Os gentios politeístas fizeram o mesmo. Se alguém vai ser mal falado, será sempre a verdadeira semente. Vai ser sempre mal falado, é a verdadeira semente. Coisa gloriosa, não dá para a gente meditar nessas coisas, mas eu quero ler mais para os irmãos. Página 170 agora, na mesmo resumo das eras. Página 170. Fala da doutrina dos nicolaítas. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Se esta doutrina não te aborrece, se estas obras não te aborrecem, então você não está em Deus, irmão. Porque aborrece a Deus. Esse sistema aborrece a Deus.
tem que me aborrecer também. Se eu estou com Cristo, tem que me aborrecer. Você recordará que eu salientei na era de Éfeso que a palavra nicolaíta vem de duas palavras gregas. Nikal, que significa conquistar, e Laos significa os leigos. Nicolaíta significa conquistar os leigos. Agora, por que isto é uma coisa tão terrível? É terrível porque Deus nunca colocou sua igreja nas mãos de uma liderança eleita que se move com mentalidade política. Ele colocou sua igreja aos cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito Santo, que vivem da palavra, os quais guiam as pessoas alimentando-as da palavra. Ele não separou as pessoas em classes para que as multidões sejam dirigidas por um sacerdócio santo. É verdade que a liderança deve ser santa, mas assim deve ser também toda a congregação, não é só o cabeça que é santo, a igreja também. Além disso, não há nenhum lugar na palavra onde sacerdotes, ou ministros, ou semelhantes, sejam mediadores entre Deus e o povo. Tampouco há onde eles sejam separados na adoração ao Senhor. Deus quer que todos os amem e os sirvam juntos. O nicolaítismo destrói esses preceitos e, em substituição, separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores supremos em vez de servos. Esta doutrina, na realidade, começou como uma obra na primeira era. Parece que o problema estava em duas palavras: anciãos, presbíteros, e bispos, supervisores. Embora a Escritura mostre que há vários anciãos em cada igreja, alguns, entre eles Inácio, começaram a ensinar que o conceito de um bispo era de alguém de preeminência ou autoridade e controle sobre os anciãos. A coisa aí. A verdade do assunto é que a palavra ancião significa quem a pessoa é, enquanto a palavra bispo significa o ofício do mesmo homem. O ancião é o homem. Bispo é o ofício do homem. Ancião sempre se referiu e sempre se referirá simplesmente à idade cronológica de um homem no Senhor. Ele é um ancião não porque seja eleito ou ordenado e etc., mas porque ele é mais velho. Ele é mais amadurecido, treinado, não é neófito, é de confiança por causa da experiência e da prova de longa data de sua prática cristã. Mas não, os bispos não se prenderam às epístolas de Paulo, mas preferiram recorrer à exposição de Paulo na ocasião em que ele chamou os anciãos de Éfeso a Mileto em Atos 20, no verso 17. O relato declara que foram convocados os anciãos e logo no versículo 28, eles são chamados de bispos, supervisores. E esses bispos, sem dúvida, de mentalidade política e ansiosos por poder, insistiram que Paulo tinha dado a entender que os bispos eram mais do que um ancião local, com capacidade oficial somente em sua própria igreja. Para eles, um bispo agora era alguém com autoridade estendida sobre muitos líderes locais. Vocês entenderam? Eles pegaram só essa parte, só o que convinha para eles. Que Paulo estava tentando dizer ali, que eles entenderam que Paulo disse, que o bispo não era só aquele da igreja local, ele tinha que ter outros homens sobre a sua tutela, sobre o seu comando. Olha, para eles um bispo agora era alguém com autoridade estendida sobre muitos líderes locais. Tal conceito não era nem escriturístico nem histórico, embora até mesmo um homem da estatura de Policarpo se inclinasse a tal organização. Assim, aquilo que começou como uma obra na primeira era fez-se literalmente uma doutrina e assim é hoje. É doutrina hoje, irmão. Bispos ainda alegam ter poder para controlar homens e lidar com eles como desejam, colocando-os no ministério onde eles assim querem. Aonde você tem visto isso, meu irmão? Ou você está se tapando aí, finge que não vê, se você não sabe. Então o irmão Brano está dizendo para nós aqui. Veja onde está o sistema. Ah, mas Deus está abençoando. Deus abençoa também os assembleanos, os batistas, católicos. Eles têm bênçãos. Eles têm curas. Deus está abençoando também. Mas a verdade está lá.
Eles têm a liderança do Espírito Santo? Bispos ainda alegam ter poder para controlar homens e lidar com eles como desejam, colocando-os no ministério onde eles assim querem. Isto nega a liderança do Espírito Santo que disse: apartar-me a Barnabé e a Paulo para a obra a que eu os tenho chamado. Misericórdia, irmão. O que você vai fazer com isso? Página 225. Página 225. Lutero também era um que não gostava desse tipo de assunto, né? Ó, página 225 do Resumo das Eras. Apesar do constante ensinamento de Lutero contra a interferência externa em assuntos da igreja local, ele não conseguiu remover das mentes dos homens o conceito bispo, arcebispo, de governo da igreja. Desse modo, a igreja deu um passo na direção correta, mas ainda permaneceu algemada. Por isso, rapidamente, ela estava de novo aprisionada no mesmo calabouço de onde tentara escapar. Está presa a coisa, irmão. Página 334, irmão. 334. Ei, que mensagem. Mensagem maravilhosa, irmão. Isso tem que alinhar a gente, isso tem que posicionar, isso tem que te dar uma posição. Você não pode ficar neutro com essas coisas. Página 334 e 335. A terceira era revelou pelo espírito de profecia que a igreja mundana adoraria o nicolaítismo como uma doutrina. A igreja mundana, olha, onde está esse sistema? É uma igreja mundana. Aqui. Que a igreja mundana adotaria o nicolaítismo como uma doutrina. A separação entre o clero e os leigos cresceu desde a verdade bíblica de anciãos, pastores de rebanhos locais, guiando o rebanho pela palavra até as obras dos nicolaítas, em que o clero se organizou em níveis hierárquicos, um sobre o outro, cuja fórmula não escriturística então evoluiu para um sacerdócio, que colocou o clero entre o homem e Deus, concedendo ao clero certos direitos e sempre negando aos leigos seus direitos dados por Deus. Isto foi usurpação. Nesta era tornou-se uma doutrina. Foi estabelecida na igreja como a assegurada palavra de Deus, a qual na verdade não era. Mas o clero a chamou de palavra de Deus e, portanto, a doutrina foi anticristã. Devido ao governo humano ser pura e simples política, a igreja envolveu-se na política. Esse envolvimento foi bem recebido por um imperador ditador que uniu a política da igreja com a política estatal e pela força estabeleceu a falsa igreja, a religião falsa de Satanás, como a religião verdadeira. E através de vários decretos de diferentes imperadores encontramos a falsa igreja com o poder estatal destruindo a verdadeira vinha ainda mais avidamente. É triste dizer que a verdadeira vinha não estava exatamente imune a esta doutrina. Com isso não quero dizer que a verdadeira vinha tenha alguma vez estabelecido as ideias nicolaítas como doutrina. Olha, irmão, a verdadeira vinha não tem essa coisa, não. Não tem esse sistema, não. A verdadeira. Longe disso. Porém, aquele vermezinho de morte continuou sugando a verdadeira vinha, esperando que ela caísse. É um vermezinho, irmão. A coisa é sutil. Mas agora está tão escandaloso, está tão na cara. Só não vê quem não quer. Não vê quem não quer. Esperando que ela caísse. Mesmo dentro da verdadeira igreja, homens que Deus chamara como bispos estavam considerando que esse título significava um pouco mais do que simplesmente uma responsabilidade local. Quer ter várias igrejas. Quer comandar várias igrejas. Quer ter outros pastores submissos a ele. Ou ele mesmo como cabeça de várias igrejas.
Não existia o claro entendimento de Paulo na igreja nesse tempo, porque Paulo dissera: e glorificavam a Deus a respeito de mim. Não importava que autoridade Paulo tinha. Ele mantinha as pessoas olhando para Deus, de quem vem toda a autoridade. Mas o clero estava sempre olhando para a liderança divina, mais a humana. Mas o clero estava sempre olhando para a liderança divina, mais a humana. E assim, ao dar honra onde a honra não era devida, encontramos que a verdadeira igreja foi manchada pelo humanismo, com o nicolaítismo estabelecido, sucessão apostólica, ministros nomeados, pastores eleitos por votação e etc. Faltava apenas um passo para a falsa igreja dar início ao palaanismo. O segundo passo para as profundezas de Satanás já estava em pleno progresso. A coisa vem vindo, a coisa vem vindo, a coisa vem piorando, meu irmão. A coisa vem piorando. Então, finalizamos essa parte do resumo das eras. Amém? Tem muito mais coisa, irmão, é muito mais coisa. Tem muito mais. Eu vou tomar um pouquinho mais do tempo dos irmãos, mas já vamos terminar, tá bom? Olha, as 70 semanas de Daniel, 6 de agosto de 1961. 6 de agosto de 1961, parágrafos 58 ao 60. Irmãos, notem uma coisa aqui. Deixa eu mostrar algo para os irmãos. Deixa eu achar aqui. Olha, os irmãos conhecem essa... Já viram, né, essa imagem, né? O Mombrana manda virar ela assim, ó. Aqui são as eras da igreja. Aí você vai me dizer, ué, mas tem só 6 e a sétima. A sétima é pura negridão. A sétima é escura a coisa. Escuro, escuro. Negra. Aí você me diz, essa parte branca são os cristãos, os genuínos, é o Espírito Santo. E a parte escura é o mundanismo. A parte escura é o mundanismo. É o mundo. Então veja, aqui praticamente quase cessou, né? Escuridão total. Sexta era. Olha, aqui tem as numerações. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sétima nem aparece. Tão negra que é. Faz de conta que é um quadro negro assim. Tudo escuro. Sétima era. É o mundanismo. É. Ó, 70 semanas. 70 semanas de Daniel. 6 de agosto de 1961. Parágrafo 58 ao 60. O que eram isso? O que é isso? Vamos ver. Esta brancura na igreja aqui, isso significa que foi toda apostólica. Então nós vimos ali, a primeira era, quase tudo branco, né? Na era apostólica. A coisa estava fervendo, começando. Então essa brancura na igreja significa que foi toda apostólica. E nessa segunda era da igreja, eles tinham a doutrina dos nicolaítas. Segunda era da igreja, eles tinham a doutrina dos nicolaítas. Ou tinham as obras dos nicolaítas. Não havia vindo a ser uma doutrina. Eles tinham as obras. Na terceira era da igreja, veio a ser uma doutrina. E na quarta era da igreja, se organizou e foi um papado romano. Na quarta era da igreja foi a era das trevas. Notem que toda a escuridão representa o quê? Toda a escuridão representa o quê? Guarda isso, meu irmão.
na sua cabeça, no teu coração, na sua mente. Toda a escuridão representa nicolaísmo ou romanismo. Nicolaísmo o que é? É deixar a liderança do Espírito Santo e colocar a liderança em um homem. É deixar a liderança humana tomar conta da igreja. É a mão do homem. Talvez você nunca prestou atenção nisso. Ou você já ouviu que era o mundanismo aquilo? Era o mundo que era escuro, em trevas? É o nicolaísmo. E onde está isso? É dentro da igreja. O nicolaísmo é dentro da igreja. Misericórdia, irmãos. Toda a escuridão representa nicolaísmo ou romanismo. Talvez você esteja numa igreja que contra o nicolaísmo. Contra. Mas pratica as obras. Pratica as obras. A brancura representa o Espírito Santo, a igreja. Tal e como foi no tempo de São Paulo. Toda a igreja apostólica estava cheia com o Espírito Santo. Logo, os aristocratas começaram a entrar. Logo, finalmente, eles se consolidaram e fizeram uma igreja completamente nova. E simplesmente a pequena igreja foi queimada e apedrejada e dada a comer aos leões e toda coisa. Na reforma vem Lutero, um pouco mais brilhante. Veja você, nos dias de Wesley se tornou ainda mais brilhante. Porém, aqui na última era da igreja, ela era da igreja, é a era da igreja nicolaíta. Mas a laodiceiana é a era em que estamos vivendo. Notem, não há muita luz. Não há luz. Alguém estava, ao ver o desenho ali em cima, disse: devia envergonhar-se, Mombrana. Este grande dia de iluminação, eu disse: imagino que quando isso for analisado cuidadosamente, nem mesmo assim lhe faz justiça. Quando você tem o verdadeiro e puro no coração, nascido de novo do Espírito, recorde, esta foi a única igreja onde Cristo foi expulso de sua própria igreja. É nessa era. A era de Laodiceia. Cristo está fora de todas elas. Nós estamos fora com Cristo. Amém? Estamos fora da igreja, da era de Laodiceia. Cristo está fora. Se nós estamos com Cristo, nós não estamos mais nessa era. Estamos fora da era de Laodiceia. Agora, se você ainda está na era de Laodiceia, você não está em Cristo. Porque Cristo está fora dela. Então veja. Cristo foi expulso de sua própria igreja, de todas elas. Temos uma grande confissão, porém temos uma possessão sobre o que estamos falando. Está Cristo realmente na igreja? Será uma pequena minoria. Será uma pequena minoria. Igreja, uma pequena minoria. Mensagem em sua presença. Mensagem em sua presença. 9 de setembro de 1962. Parágrafos 33 e 34, irmãos. 33 e 34. Agora, Isaías disse: ai de mim também. Ai de você também. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e eu habito entre gente impura. E eu pertenço a este povo que tem lábios impuros. Agora recorde, se homens tão santos se reconheceram pecadores na presença de Deus, que fará o pecador e o ímpio naquele dia? O que farão as pessoas que se sentam nas reuniões? O que farão as pessoas que têm visto o poder de Deus, que têm ouvido a contagem regressiva na palavra, que têm visto o próprio Deus manifestar-se, e sem dúvida cada escritura cumprida, e ainda assim tentarão chegar ao céu sem serem nascidos de novo e sem receberem o Espírito Santo? Como que vai chegar no céu dessa forma? Sem nascer de novo e sem o batismo com o Espírito Santo? A Bíblia disse: se um homem justo dificilmente é salvo, aonde o pecador e o ímpio aparecerão?
Em que tipo de lugar estaremos nós, se nós vemos o próprio Deus revelar-se exatamente diante de nós e vemos a glória de Deus do mesmo modo como aqueles homens viram, e aqueles tipo de homens viram, e aqueles tipo de homens gritaram em altas vozes, profetas e sábios, sobre quem a palavra está baseada? Se eles clamaram e caíram a seus pés e gritaram: eu sou um homem de lábios profanos, impuro, que será então para aquele homem que nem mesmo confessará os seus pecados? O que será para aquele homem de coração endurecido, que pensa que ele sabe mais acerca da criação do que o próprio Deus? O que acontecerá para aquele homem que tem gasto toda a sua vida tentando anular a Bíblia? Onde aparecerá aquele sujeito? Pense nisto. Pense nisto. Somente uma vez mais, 20 de janeiro de 1963. Somente uma vez mais. 20 de janeiro de 63. Dos 66 aos 70. Eu não lhes quero ferir. Mombrana. Eu não lhes quero ferir. Lembre-se, irmãos. Isso não é para ofender as pessoas, para ir contra as pessoas. Mas é o espírito, irmão. É o sistema. Eu não quero lhes ferir, mas espero que lhes ajude. Aqui vem a igreja pentecostal que Deus levantou, saindo das organizações onde estavam retidos. E agora, vocês têm voltado a ser prisioneiros do mesmo grupo. Vocês sabem que esta é a verdade. E logo, deixe que alguém diga algo contra isso e estarão prontos para expulsá-lo. Isso é como um cego guiando outro cego. Essas coisas que nós estamos falando aqui não vão dar a mínima para isso. Mas vai estar nas suas mãos. Qualquer um sabe que a igreja pentecostal, 50 anos atrás, repreendia a qualquer grupo que se organizava. Correto? Vocês eram irmãos e irmãs que viveram nesse tempo. Vocês falaram da igreja moderna e seus costumes, das mulheres e da maneira como atuavam, das modas que usavam. Falaram dos homens e da maneira como deixaram cair a palavra de Deus. Deus os chamou fora disso e vocês regressaram de novo, voltando à mesma coisa da qual Deus os havia tirado, a mesma causa da qual Deus os havia levantado para ser o que foram. Voltaram de novo naquilo. Agora isso está dentro da mensagem, meus irmãos. Dentro da mensagem, a organização está aí dentro. Deus os chamou fora disso e vocês regressaram de novo. Estão atados, estão amarrados, estão atados ao poste de alguma denominação. Tão derrotados como foi Sansão, com seus olhos cegos à palavra e a tudo mais. É muito triste. Deus te levantou para derrotar essa coisa e agora te uniste a ela. E veio Sansão e regressou a casar-se com esta mulher. Se uniu à coisa da qual Deus o havia tirado. E a igreja pentecostal tem regressado e se tem casado com aquilo do qual Deus a tirou. Deus já não pode lidar com um grupo. Ele lida com o indivíduo. Sempre tem sido assim. Esse é seu princípio. Dois homens têm diferentes ideias. Deus busca um homem. Isso, o que ele necessita. Um homem. Isso é o que ele procura encontrar hoje. Ele está procurando ter a ti em sua mão. Ele tomará um aqui e um ali. Nunca será um grupo. Assim sendo, tire isso da mente. Irmão, tire isso da sua mente, não é um grupo. É um homem aqui, é outro ali. Quando você se organiza, ali mesmo perde sua primogenitura. Quando você se organiza, ali você perde a sua primogenitura. Desejo perguntar a alguma pessoa: quando tem visto você a um homem que haja sido levantado com uma mensagem de Deus e que tão logo quanto o dito homem deixe a terra não se organizem?
Tão logo quanto o tem feito, tem morrido e nunca mais regressarão. Não há um só texto na Escritura em nenhuma parte, nem na história, nenhum parágrafo na história para provar o contrário. Isto prova que qualquer organização ou grupo de gente que se tenha organizado tem perdido seu poder espiritual. Nunca mais regressarão. Não lhes volta nenhuma onça. É uma antiga medida do Deus vivo. O termômetro espiritual chega a 40 graus abaixo de zero todo o tempo. Assim é como é, uma forma de piedade negando o poder. Dos tais, aparta-te. Está na tua mão a coisa. Deus sempre levantou naqueles dias algum indivíduo que podia fazer explodir essa coisa desde seu próprio fundamento e tomar aquele pequeno grupo, a igreja que restava, e levá-la à vitória. Ele o fará outra vez. Ele não muda. Ele é Deus. Quando diz algo, ele não pode melhorá-lo com outra ideia. Recorde, essa é nossa confiança. Deus abriu um caminho para que o homem lhe rendesse culto sob o sangue derramado no Éden. Ele nunca tem mudado de ideia. Ele não pode mudá-la. Se o fizesse, teria uma ideia melhor do que teve no princípio. Assim sendo, não pode detê-la. Ele opera sempre da mesma maneira. Quando uma nação saía fora do caminho, Deus sempre levantava um homem, o tomava, o mantinha aí e trazia sua palavra através dele e condenava todo o sistema. Logo, ele tomava ao homem e seguia. Ele nunca tomará a uma organização para fazê-lo. Ele tomará a ti, se tão somente escutares e te renderes a ele. Ô, irmão, escuta a voz de Deus. Escuta os ensinos de Deus através do irmão Brana. Agora, irmãos, para encerrarmos aqui, já esse tempo ainda tinha mais coisa, mas eu quero terminar. Nós vamos finalizar usando somente o livro dos selos, a revelação dos selos. Tem pessoas que têm medo dos selos, não lê. Tem pregador que tem medo de pregar os selos. E dessa forma fazer a igreja crescer, fazer a igreja sair do sistema, dessa coisa de organização. Então, ó, terceiro selo, 20 de março de 63, do 137 ao 141. Terceiro selo, 137 ao 141. Vamos achar aqui. Cento e 137, do terceiro selo. Assim, eles venderam seu direito de primogenitura. Não somente isso. Metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, os demais fizeram a mesma coisa, os de hoje também. Ela formou uma denominação, Roma. O que a fez fazer isso foi que ela formou uma denominação e pôs o homem na direção dela. Então veja, uma denominação é um homem dirigindo a igreja. E os metodistas, batistas, pentecostais e todos fizeram a mesma coisa. Puseram um grupo de homens na direção dela. Não importa o que Deus diga. Você tem de fazer da maneira como eles dizem para fazer. Não importa. Eu ouvi certa vez, irmão, nós ouvimos de um ministro. Ele é de uma denominação que os pastores se reuniram lá, os cabeças, e decidiram entre eles que se eles já estavam enjoados das suas esposas, podia casar com uma mais nova, podia deixar aquela e casar com outra. Eles decidiram, entre eles. Espírito Santo não chegou nem na porta. Bem, que é isto? Nada mais que prostituição espiritual. O tipo errado de mulher. Sim, senhor. Credos mentirosos feitos pelo homem. Então ela se tornou, quando fez isso, agora, provarei isso. Ela se tornou uma prostituta para Deus. Você crê que a Bíblia diz isso? Sim, senhor.
suas filhas, fizeram a mesma coisa. Agora, em Apocalipse 17, se você quiser anotar, João estava arrebatado no Espírito e viu uma grande prostituta assentada. Se você não estiver no Espírito, você não vê essas coisas. Você não vê. Você faz parte dali e não percebe. E lá estavam os 7 montes, exatamente o que ela tinha feito. E ela tinha dado ao mundo suas fornicações imundas. Tá certo? E todos os reis da terra se prostituíram com ela. Trapaceiam e roubam e mentem e pagam por arrependimento e novenas e quantas coisas mais. Bem, agora lembre-se, ela teve filhas. Bem, se ela havia se tornado um corpo e sob um sistema organizacional, então o sistema inteiro está errado. E se Eva, desobedecendo a Deus, lançou tudo o que estava debaixo dela na morte, e toda a igreja que se organiza lança tudo debaixo dela na morte. Exatamente. A coisa inteira está arruinada. Isso bate exatamente com a palavra aqui. Leia Apocalipse 17, e a Bíblia disse que ele a queimaria no fogo, e todas as suas filhas com ela. Isso mesmo. Isso quer dizer, todo o sistema organizacional queimará com a prostituta. Isso parece duro. Eu sei que vocês ouvirão críticas quanto a isso. Nós ouviremos críticas quanto a isso. Eu quero que falem disso comigo. Mas é isso mesmo. A Bíblia disse assim, de modo que isso o torna certo. Irmãos, 5º selo, 46 ao 49. Vamos ver certinho aqui o 5º selo, 46 ao 49. Veja isso aqui, irmão. Presta atenção nisso aqui. Um rapaz, que é um católico, um excelente amigo meu, estava conversando comigo. Tinha certa loja de ferragens antes de eu partir. Ele disse, Billy, eu sei que você não crê em nosso sistema de religião. Ele disse, mas eu vou lhe dizer agora mesmo. Deus tem honrado suas orações de tal modo por nós. Creio que se você estivesse em dificuldades em qualquer parte da nação, disse, todo católico no país viria ajudá-lo. Coisa boa, né? Ele disse, todo aquele com uma cruz nas costas, assim chamou. Vou contar exatamente como ele contou. Claro, afirmam ser chamados assim porque os cristãos primitivos tinham uma cruz nas costas. Sabemos disso pela história. E afirmam que eram os cristãos primitivos os que eles foram, mas o sistema os desviou desse caminho. Veja, e essas pessoas, um católico ou judeu, ou seja, elas são seres humanos da mesma árvore da qual procedemos. Está vendo? Isso mesmo. Elas são pessoas que amam e comem e bebem e dormem e são exatamente como qualquer outro. E por isso nunca devemos condenar indivíduos. Nunca condenamos as pessoas. Não, ninguém. Mas não devemos condenar indivíduos. Mas como ministro, Orana falando, como ministro, e você também que é ministro, olha, mas como ministro, tenho de golpear essa serpente ali que está picando esse povo. Eu nem mesmo, simplesmente eu próprio, eu não faria isso se não fosse uma comissão de Deus que tenho o dever de fazê-lo. Veja, e tenho de manter isso verdadeiro e fiel. Eu vou ler isso aqui depois para nós finalizar antes da oração aqui. 7º selo, do 24 ao 26. 7º selo. Está o 7º selo. 24 ao 26. Aqui está. Lembre-se, é a sua igreja. Porque você é um servo de Cristo.
E é para isso que ela foi construída aqui, uma porta aberta para fazer servos e para servos que já são servos de Cristo entrarem e se deleitarem ao redor do companheirismo de Jesus Cristo. E queremos que você saiba que todos são bem-vindos. E agora, quando você me ouvir às vezes, na hora da unção, de certo modo, falar duro da organização, eu não tenho intenção de falar contra seu pastor ou contra qualquer irmão e irmã na igreja. Porque, afinal de contas, Deus tem pessoas em toda a organização que há. Mas ele não aceita a organização. Ele aceita o indivíduo na organização. Não se requer uma organização. Portanto, quando as pessoas ficam tão presas à organização, então não podem ver nada mais exceto o que a igreja diz. E isso faz que evitem o companheirismo com outros. E é um sistema com que Deus não está satisfeito. É um negócio mundano, nunca ordenado por Deus, irmão. A organização é uma coisa mundana, separa a fraternidade. Misericórdia, irmão. Eu vou ler esse parágrafo aqui de novo. Do 5º selo. Mas como ministro, tenho de golpear essa serpente ali, no sistema, na organização. Tem que golpear a serpente ali, a serpente que está picando esse povo. Eu nem mesmo, simplesmente eu próprio, eu não faria isso se não fosse uma comissão de Deus. Esse é o profeta falando, não sou eu. Eu não faria isso se não fosse uma comissão de Deus que tem o dever de fazê-lo. Veja, tenho de manter isso verdadeiro e fiel. Irmãos, tinha mais alguma coisa ainda. Mas eu creio que isso te ajudou de alguma forma, vai te ajudar. Medita nisso, anota as escrituras, anota o que foi falado, medita nisso. As citações, eu falei todas as citações ali, os parágrafos, as datas. Não seja somente um ouvinte. Pratique estas coisas. Veja onde está a coisa errada, meu irmão. E que Deus possa te dar o discernimento disso. Deus te ajude. Deus abra o teu discernimento. Irmãos, a serpente está na organização, está lá dentro. Estão adorando a Satanás. Satanás está na sinagoga. O diabo está lá dentro. Estão adorando ele. E tem uma coisa. Tinha que ter 99, quase 100% para enganar o eleito. Esse é o anticristo. O nicolaísmo. Vocês viram ali aquela parte escura? É nicolaísmo. A liderança do homem dentro da igreja. O Espírito Santo vai deixar de lado. Mas, irmão, abra o teu coração. Medite nisso. Mensagem do 7º anjo. Essa mensagem do 7º anjo é que nos dá fé para sairmos deste mundo e encontrar Cristo. Amém? Há muitos ministros aí pregando contra essa serpente. Ministros levantados pregando contra essa doutrina de Satanás. E Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar para encerrar esta escola dominical e que Deus possa abençoar o longo do seu dia, a semana, isso possa trazer esclarecimentos para você. Amém? Incline sua cabeça. Bendito, amado e santo Deus, tomamos esse tempo a mais, Senhor, para trazer da mensagem do teu servo, do mensageiro da última hora, esta mensagem da última hora, que posiciona o eleito, Senhor. O eleito tem que encontrar aonde está o corpo, eles têm que se ajuntar. E o corpo não é carne estragada, é carne fresca para a hora. Ó Deus, ajuda os meus irmãos, ajuda cada um de nós, ajuda a nossa igreja a prosseguir, Senhor, com a liderança do Espírito Santo, tendo todo o humanismo, qualquer coisa do homem deixada de lado, mas sendo liderados pelo teu Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Deus e agradecemos desde já por tudo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos, e
e até nos encontrarmos novamente. Amém?